Pronto. Acho que ainda não começou, vamos ver. Agora Tá. acho que... Então, vamos lá, boa tarde. Estamos aqui hoje com uma semana de atraso, porque semana passada a gente teve a Felina, que é a festa do Grifo, e aí a gente acabou atrasando uma semana o nosso encontro do clube, porque muita gente, inclusive eu, estava mediando lá a Felina, tanto presencial quanto virtual, e foi muito legal as conversas e o papo e tal. E hoje a gente vai falar então desse livro do nosso amigo, autor, Matheus Borges, que chama Mil Placebos, que é um livro que eu acho que eu já li umas 3 ou 4 versões dele. Eu gosto muito tanto da primeira versão quanto de todas as outras, mas eu gosto muito da evolução que esse livro teve. E eu acho, sem querer puxar o saco do Matheus, que ele publicou a melhor versão possível. E que bom que é assim, né? Que a gente vai atualizando e vai ouvindo, né, retornos e tal, e aí acaba chegando numa versão que seria a versão ideal, assim, para chegar até os leitores de uma forma que vai agradar bastante o público. Então, tá aqui eles, né? O Mil Placebos. O Matheus, ele é meu colega de editora. Ele saiu pela Uboro Lopes o ano passado, no início do ano passado, em março, abril, por aí. E a nossa editora é uma editora que se apresenta como uma editora que publica ficção estranha. E eu acho que... Eu não li todos os livros da editora, é claro. A gente vai ler mais um, né? Que é o Brian Levinson, que vai ser, eu acho que, a leitura de junho, se eu não me engano. E que é da Uboro também, mas eu ainda não conheço para bater o martelo e dizer que é ficção estranha. Eu já li uns 4 livros, eu acho, da nossa editora, inclusive o do Tadeu Sarmento, que foi o primeiro que saiu pela Uboro, que é um romance, assim, também. Sabe que a história do Tadeu conversa muito com a tua história, Matheus? Porque, né, tu já leu ele também, né? Que Eu chama... não li, mas eu acho que tu comentou comigo, na real. Eram Também tinha Inquisidores. alguma coisa a ver. A gente até podia ler no clube essa história, que é uma história muito legal. Vamos botar na agenda, na pauta para o ano que vem. Então, assim, fazendo um pequeno resumo do que se trata esse livro. Esse livro trata de muitas coisas. Esse livro é o típico... Mas eu acho que se encaixa muito bem na ficção estranha. Porque ele é um livro que ele não... É um livro inclassificável. Eu já disse isso e eu acho que até o Matheus pode concordar comigo. Porque ele é um livro que ele trata de um personagem, ele é contado em primeira pessoa, e esse personagem, agora eu estava relendo agora antes de começar a falar aqui, ele é um personagem bastante solitário, ele é um personagem que ele foi diagnosticado com uma espécie de uma personalidade esquizoide. Ele é um personagem que vive no seu mundinho, ele tem um pouco de dificuldade de relações sociais. Ele tem o pai, ele tem a mãe, mas ele tem uma relação bastante afastada assim deles. Em um certo momento ele divide o apartamento também com um colega, mas também não tem uma relação muito próxima. As relações mais fortes, fortalecidas que ele tem são as relações virtuais. Então, dá para dizer que ele tem uma vibe assim, meio intimista, porque é um personagem que observa muito, que fala bastante de si, fala bastante das suas emoções, mas ele também fala muito das coisas do mundo que o rodeia e das coisas que o atingem. Assim, ele engrena uma filosofia e vai-se embora, assim, sabe? Então, dá para também dizer que é um livro que tem uma prosa mais ensaística. Em vários momentos, esse narrador ele se perde em questionamentos, em
em julgamentos do mundo, em observações do mundo que o rodeia, em questionamentos, né? E ele é um livro que também tem questões de mistério, umas questões bem fortes, assim, de mistério, que levam a gente a ir adiante, assim, a querer saber o que aconteceu, o que está vendo ali. Só que ele não é um livro que te dá respostas fáceis. Por isso que eu estou esperando a Elmira chegar aqui, porque eu presenciei a Elmira chegar no Matheus e dizer: eu quero saber o que acontece. E o Matheus, eu não posso dizer, eu não sei dizer, enfim. Porque ele não é um livro que fecha. Ele vai abrindo as questões, ele vai abrindo, mas ele não vai te dar uma resposta fácil no final. E eu acho que isso é muito legal. E eu acho que isso é bem, talvez, característico da prosa do Matheus. Tem várias coisas que eu quero puxar aqui, tem várias questões que eu quero puxar, mas antes deixa eu apresentar aqui a tua mini bio, né? Já que a gente está gravando e pode ser que alguém vá nos ouvir no futuro. Então, o Matheus Borges nasceu em Porto Alegre em 92. Ele é formado no curso de realização audiovisual da Unicinos e egresso da Oficina Literária de Luiz Antônio de Assis Brasil, onde foi meu colega. Suas histórias já foram publicadas em revistas literárias no Brasil e no exterior, bem como em coletâneas e antologias. No cinema, atuou como roteirista em A Colmeia, longa-metragem vencedor de 5 prêmios na edição de 2021 do Festival de Cinema de Gramado. Atualmente é mestrando no programa de pós-graduação de letras na URGS. Mil Placebos é o seu primeiro romance. Então, vamos começar com o narrador de Mil Placebos. Tu sabe que eu estava relendo agora muitos trechos ali e eu cheguei à conclusão que esse teu narrador, ele não é tão cínico que nem os outros narradores teus que eu conheço. Tá, tudo bem, tu só tem esse livro publicado, mas eu conheço outros narradores teus que são um pouco mais cínicos do que esse. Esse é um narrador mais... Eu não sei se ele é melancólico ou se ele é resignado. Eu não consegui classificar muito bem, assim. Eu posso, se eu puder, a minha impressão talvez é que é o mesmo tipo de narrador que eu normalmente uso, mas esse talvez ele não, ele tem é que esse livro não tem uma característica tão satírica quanto que eu normalmente escrevo, sabe? Então ele pende mais para um outro lado mesmo. Então, mas a voz me parece a mesma. Eu acho que eu sempre escrevo do mesmo jeito, assim. Então, eu não sei, eu fiquei agora com a impressão de que ele é um pouco mais depressivo, realmente satírico. Ele tem ali seus momentos, né? Mas ele não é assim, é porque ele é muito jovem, talvez, né? Então ele é muito crente das coisas ainda, né? Eu acho que esse que é o ponto. Ele é muito jovem. Ele é muito jovem e ele tem uma carência, né? De como ele se sente desconectado das pessoas. Ele é muito carente também, né? Então, quando ele coloca ali uma ironia, alguma coisa, é quase como uma proteção, né? Porque na verdade ele quer atenção, ele quer troca. Só que o mundo é hostil, né? Parece isso, pelo menos. Para mim parece um trágico. A tragédia dele é ter esse traço de esquizofrenia, ou seja, tem instantes que ele tem noção do que está acontecendo, mas ele tem noção de que em vários momentos ele não tem noção, né? E por isso que ele tem uma personalidade assim trágica mesmo e autodestrutiva, né? Principalmente a partir da morte da Jennifer até o final do romance, é uma interpretação, né? É uma interpretação que poderia ser lido como um caminho para um abismo, se bem que chega no final, eu gostei muito que fique em aberto também. Ele pulou no abismo, ele ficou olhando,
ficou esperando o chão embaixo dele desabar. Quer dizer, isso metaforicamente falando, né? Ele ficou louco, né? Bom, depois tem um outro tema que eu queria falar, que também está com esse... Pode falar já? Pode, claro. É a questão de... Foi isso? Foi um espirro aqui em casa. Foi a Carol que espirrou. Foi a Carol espirrando. Ainda bem, opa. Estou traumatizado com espirro. Aqui em São Paulo tem o tradicional aeroporto nacional, né, de Congonhas, mas ele era internacional. Aí a minha família foi morar e a minha mãe espirrava. Aí mudaram o aeroporto de lugar, porque era um certo perigo lá para as aeronaves, né? Quando minha mãe espirrava, era algo que se escutava assim, mais ou menos do fim do sistema solar, né? Então, eu acho que por isso que eles mudaram o aeroporto. Sim. A teoria que eu fiz. Bom, voltando. Sim, tem a ver com o espirro também. É a questão do corpo. Em todo o romance, o corpo do protagonista, ou ele está sonhando com situações corporais assim bem extremas, né? Ele tem uns pesadelos assim, nível top hardcore aí, sei lá, como é que é a classificação desse povo aí, top do hard, do body horror, né? E depois de algum momento passa isso também dos vídeos que ele vai pesquisar, os confrontos mortais com quem ele vai se envolver depois que ele se torna um assassino. Eu também fiquei na dúvida, se torna ou não se torna, afinal é um esquizofrênico, né? Então, isso também é muito maravilhoso no romance, Matheus, assim, o famoso personagem não totalmente confiável, né? Sim. Tem esse cara que está falando o tempo todo, é assim mesmo, mas é mesmo. Bom, e para mim a parte final é quando ele vai tomar contato com as pílulas. Esqueci o nome do personagem, meu Deus do céu. O Dr. Raul. O Dr. Raul. E as pílulas vão... Bom, ele vai tomando fora da prescrição, né? Fora da quantidade. Isso aí vai afetando ou não? Ele acha que está afetando, ele já é esquizofrênico. Então, também, de novo, essa pitada de dúvidas e com algo que, mais uma vez, vai alterando as questões corporais ligadas com as mentais. Quer dizer, é um processo do corpo, da mente, dos dois. Por isso, como a Erika Barros falou no começo, é muito legal essa não classificação, né? O que está acontecendo ali. E eu achei muito divertido o toque da teoria da conspiração, que é outro que... Bom, acho que eu sou esquizofrênico também. De vez em quando eu tenho... Bom, eu sou historiador é meio obrigado a ser um pouco descrente e também crente de teoria de conspirações, né? Principalmente questões geopolíticas e tal. Então, é muito divertido. Eu não sei, eu vi ali referências do seu romance aqui e ali, mas isso fica... Acho que estou falando demais, fica para o pessoal aí depois discutir. Não, imagina, ótimo. Vai, Matheus, desenvolve. Não, eu nem sei, eu comento, eu tenho essa permissão de comentar como autor. Pode comentar. Claro. Não, especificamente isso que o Rogério estava falando sobre a questão corporal, né? Como a fisicalidade do corpo parece que emerge dos sonhos, né? E eu acho que de alguma maneira tem a ver também com essa questão da dualidade corpo-mente, que parece, para mim, é uma questão interessante que está presente, assim, né? Porque ele é um personagem que essencialmente se vê como alguém definido por sua atividade mental, né? A questão do corpo parece que não emerge de maneira tão... não é tão natural e espontânea para ele, né? Até a própria questão como ele relata o processo da puberdade e tal, durante na escola, parece que é uma coisa completamente alienígena para ele, assim, parece que ele não passou por esse mesmo processo, assim.
Tanto que quando eu tenho falado do livro, eu normalmente remeto a uma das epígrafes, que é a epígrafe do Ballard, né, que é Everything is Becoming Science Fiction. Mas a outra epígrafe tem essa dualidade, né, que é a dor continua quando se a dor continua quando a cabeça é separada do corpo, né? Que é o verso da música do Wire. E isso também, para mim, tem a ver com a questão dessa dor que a gente posteriormente descobre que é uma dor contaminada, né? Que é esse trauma que no fim das contas se revela como algo que foi inventado para ele, né? Ele nem desconfiou. Então eu não sei. Agora eu tô divagando mesmo. Mas a questão é que essa dualidade me interessa, né? Até a própria questão de como que a fisicalidade do corpo emerge nos sonhos, sendo que um sonho também é uma atividade mental, né? Então é quase que um corpo secundário imaginado, né? A vida é sonho. Eu não sei se já aconteceu com vocês uma sensação de que tem vários tipos de sonho. Tem aquele sonho tão profundo que você não domina, às vezes faz você acordar assustado. Mas existe um sonho que parece que você tem algum domínio dele, você não está tão profundamente adormecido, é como se que em algumas partes você quisesse ou pudesse, ou imaginasse que pudesse conduzir parte daquele sonho. Já aconteceu com vocês? Sim. É como se diz, tem o sonho REM, RAM, tem umas classificações na neurociência. Quando nem chamava neurociência, já estudavam isso, né? O que eu acho curioso é que nesse tipo de sonho tu tem quase um paradoxo, né? Tu tem autonomia sobre o sonho ou tu tá sonhando que tu tem autonomia sobre o sonho? Né? Isso é o que eu acho interessante, assim. Mas isso é maravilhoso, você está sonhando que está sonhando. O cinema já mais de uma vez utilizou isso. Já. É sempre divertido. O cara acorda num pesadelo. Ai, que bom, não tem um monstro, isso não existe. Mas de repente tem um assassino com uma serra elétrica. Aí ele acorda de novo. Era o sonho do sonho. Aliás, o pesadelo do pesadelo. O que eu queria falar do Eyeball Kid, que é o nosso personagem, né? E também, assim, corroborando com a fala do Rogério. Só cortando, nós não sabemos o nome dele. Olha só que interessante, a personalidade dele está dada pelo pseudônimo, né? Eu costumo me referir a ele simplesmente como o narrador. Até porque o Eyeball Kid é só um pseudônimo, né? Até eu tinha a ideia de trazer outros pseudônimos, assim, que ele teria usado vários pseudônimos em diferentes sites, etc e tal, mas no fim eu acabei me limitando a uma atividade específica para não ficar tão cheio de coisa também. Não, o que eu queria falar é que duas coisas. Que, em primeiro lugar, que tudo é dúvida, né, na vida dele. A relação com a Jennifer é uma dúvida. A família, o que aconteceu com a Jennifer é uma dúvida. Se a Jennifer realmente existiu é uma dúvida. Agora o Rogério falou, né? Se ele realmente é um assassino é uma dúvida. E eu acho muito legal, agora, assim, falando no livro, né? Que às vezes esse teu narrador ele nos leva por uns caminhos assim que a gente fica, foi isso que aconteceu, e aí de repente a coisa dá uma reviravolta que tu, não, mas não era aquilo que eu estava pensando, sabe? Como, por exemplo, o sumiço do cara aquele que era tipo, sei lá, o gerentão do fórum. Do fórum. Teve uma certa altura que eu fiquei pensando, não, mas foi ele que matou o cara. Porque as coisas vão indo de uma forma assim, mas aí de repente
as tuas certezas são todas colocadas abaixo, assim, de uma hora para outra. Então, eu acho isso fascinante nesse livro, que nada é o que a gente leva a pensar, que o que leva a gente a crer que nada é. E aí, de repente, nada é, sabe? Eu acho muito legal. André, desculpa, vou dar uns spoilerzinhos, tá? Que quando a gente é levado a pensar que a Miss, agora não vou lembrar o nome da Miss, aquele, Eu sei. é a Jennifer, sabe? Então, mas a gente não sabe se é ou se não é, mas chega uma hora que a gente tem certeza que é, sabe? Eu vou né? Não, eu não tenho dúvidas. Eu acho estranho quando as pessoas acham que é alguma outra coisa além disso, né? Então pronto. Se a Elmira tivesse aqui, uma dúvida. Não, a questão é, tu tá imerso nesse. Tem muita. Se tu relê o livro, quanto mais tu relê o livro, mais indicações tu tem, né? A própria ideia de que a Jennifer não abria a câmera, a desculpa de que ela não ouvia, quase como para não ter um contato além do puramente escrito, né? Tá entregue, assim, nas entrelinhas, assim, mas é o tipo de coisa que eu conscientemente eu botei, assim, de maneira passageira, né? Porque eu acho que eu gosto muito de livro que ele faz sentido quando tu lê a primeira vez, mas a segunda leitura é melhor ainda. Eu gosto muito desse tipo de livro, sabe? E eu meio que tento fazer isso, assim, né? Às vezes, quando eu escrevo alguma coisa. E pode ser o contrário? O quê? Você tem uma certeza na primeira leitura e as dúvidas vão se acumulando. Melhor ainda. Melhor ainda. Faz todo sentido também, né? Então, Matheus, como é que eu vou confiar agora? Você falou que você fez conscientemente isso, mas como é que eu vou saber que não foi o seu lado inconsciente Também. que aflorou? Tô enchendo o saco. Não, mas é super importante também. Tem questões inconscientes, eu acho. Até agora, quando você estava falando sobre estava falando da narrativa do sumiço do administrador do fórum, tem uma coisa que eu percebi na reescrita, que é que ele chega quando tem o boletim da TV japonesa, tem um foco muito grande numa mala que ele está carregando, né? E essa mala não aparece depois. E essa mala meio que some da história, assim. Ela primeiro aparece e eu pensei assim, mas será que eu tiro essa mala? Eu pensei, não, eu vou deixar essa mala, porque cria quase que foi algo que desapareceu durante a investigação, ou algo que não é mais mencionado durante a investigação, né? Mas o que havia na mala? Por exemplo, um cavalo oco com joias, não sei. Pois pode ser. As joias do Bolsonaro. A joia do Bolsonaro estava lá. André, quer fazer uma pergunta? Agora está explicado. Eu quero. Bom, primeiro quero falar que eu não ligo para spoiler, pode falar de tudo. Eu estou, né, bem no meio da leitura. Então, a maioria das partes que vocês comentaram, já passei por elas, né? E estou assim, envolvidíssima. Então, nos próximos dias, talvez até esse final de semana ainda eu consiga terminar, vou escrever resenha, tudo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Matheus. Uma pergunta é uma coisa que eu sempre gosto de saber, eu fico curiosa, e é até assim, objeto de pesquisa meu na universidade, tudo, que é sobre o processo criativo, né? Então, assim, a Erika já comentou que quase que parece um fluxo da consciência, né? É um narrador em primeira pessoa, as ideias dele, tudo que ele pensa está ali, né? Então, assim, tem muitas ideias, às vezes em uma página tem muitas ideias diferentes, né? Então, assim, não é um único assunto que vai. Aqui travou para mim.
Travou. Travou? E aí, voltou? Voltou. Voltou agora. Então, como ele vai e volta, tem muito isso de fluxo da consciência. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi a tua relação com esse personagem, a tua relação com a escrita, né? Ao longo da escrita desse... Está escrito novela ali, mas é mais um romance, né? Porque ele é grande, não sei, novela e romance tem a ver com tamanho. É que, segundo quem usa o termo novela é o Assis Brasil, né? E aí o Assis Brasil ele tem um sistema de classificação muito próprio dele, que ele classifica novela como qualquer texto longo que tenha um conflito, um personagem central. Um romance para ele é que tem mais de um personagem central. Que ótimo essa classificação. Então, por exemplo, ele fala assim, o Crime e Castigo é uma novela de 700 páginas. Olha, mas já Os Irmãos Karamazov é um romance de 1000 páginas. De 1000 páginas, exatamente. Né? Tem vários personagens. Entendi. Tá? Nossa. Mas aí é pela nomenclatura do Assis mesmo. Dele, que ele gosta de chamar as coisas dessa maneira. Assim. Eu queria saber da tua relação com essa voz desse personagem, né? Como é que você construiu ela? Como é que foi escrever? Assim, você chamaria alguma parte dessa tua novela de autoficção ou não? Ele é completamente ficção? Nunca é completamente, né? Um pouco da gente sempre vai ali. Mas eu queria saber disso, assim, que você falasse um pouquinho para a gente desse processo de escrever a novela. Deixa eu ver. Eu comecei ele em 2013, assim. Eu comecei um pouco por uma parte mais... Eu não lembro agora qual foi o primeiro fragmento que eu escrevi, mas ele era muito mais fragmentado. Ele tratava de... Eu comecei, a princípio, inclusive, por algumas passagens de ensaio, assim. Porque eu acho que naquele momento eu lembro de muita gente estar comentando nas minhas redes a respeito de um certo cansaço com o fluxo de informação na internet e tal, até pelo momento político que foi 2013 e tal. À medida que isso foi avançando, se criou essa persona, né, desse narrador, assim, quase de maneira espontânea. E eu pensei, a partir disso tem uma história aqui que eu posso equilibrar uma história investigativa, né, uma espécie de narrativa policial, mas também com uma espécie de comentários a respeito do mundo, assim. E ao mesmo tempo eu pensava assim, eu quero que esse cara seja um cara introspectivo, um cara solitário, mas ao mesmo tempo eu não quero encaixar ele de maneira tão fácil numa dessas ideologias predominantes da internet, assim. Então eu pensava assim, eu não quero que esse cara seja um extremista de esquerda revolucionária, mas eu também não quero que ele seja um nazista, sabe? Então, para mim sempre foi interessante fazer esse jogo, assim, de emprestar opiniões a ele, que não fossem opiniões tão encerradas em si mesma, né? Eu li muitos textos, assim, eu li uma coleção de ensaios de alguns anarquistas, eco-anarquistas, né? É uma coleção chamada Against Civilization. Eles pegam textos desde o século XVI, assim. É quase como uma história do pensamento eco-anarquista ou dessa coisa do anticivilizatório, né? E esse elemento anticivilizatório também está presente tanto no pensamento de extremismo radical de alguns setores da esquerda quanto da direita, né? Então eu pensava, como que eu vou criar esse personagem, quem ele é? E logo em seguida, e aí tem o elemento do tempo em que a gente vive, né? Foi quando 16, que rolou a eleição nos Estados Unidos, começou a se falar desse tipo de sujeito, né? Que era esse pessoal que frequentava os fóruns e estava dando suporte para o Trump. E acabou que eu
voltei ao texto, né, com esse olhar um pouco mais desconfiado, e aí foi quando eu escrevi os 3 capítulos finais, né? Que aí os 3 capítulos finais foi meio que tipo assim, como seria a experiência de tentar desmontar esse romance. Eu acho que aqueles 3 capítulos finais é uma tentativa de como é possível desmontar uma história. E eu gosto muito especificamente daqueles 3 capítulos finais. Porque aqueles 3 capítulos finais é um experimento assim que para mim deu certo, né? Como desmontar uma história sem desmontar a história, né? Acho que aos poucos ele vai puxando coisas, naquele ritmo das pílulas, e aquilo ali é uma coisa que para mim tem um frescor, assim. Acho que é uma coisa que eu não via em algum outro romance, aquilo sendo feito daquela maneira, assim, tão repetitivo e tão... Pode falar? Claro. André, mas André, aí tem mais um spoiler, pô, tudo bem? Pode, não tem problema, eu não ligo mesmo para spoiler, sério. Sério? Sério. Eu acho que é pecado, mas tudo bem. Então, se você não liga. Não ligo. Ô, Matheus, dá para comparar aqueles capítulos finais, principalmente o final, com uma espécie de contagem regressiva? Sim. Total. Ele é uma contagem regressiva, ele é um afunilamento, as coisas vão ficando cada vez mais... Ele vai ficando encurralado, né? As frases vão ficando mais curtas. Ou às vezes é um pensamento só exposto numa frase mais longa, ou frases muito curtas, ou um ritmo de acontecimentos muito frenético, né? E na verdade, esse capítulo final específico, assim, essa sequência toda, eu lembrava de maneira errada de dois finais que eu gosto muito. Um é de um livro de um autor chamado Gene Wolfe, tem um livro chamado Peace, e para mim é um dos melhores romances americanos do século passado, assim. Eu acho incrível, assim. Coloca aí no chat aí, escreve aí. Ele é um autor de ficção científica e fantasia, que ele escreveu esse romance que ele aparentemente ele é uma espécie de memórias de um homem no sul dos Estados Unidos. Ele tem uma certa ele se aproxima um pouco do gótico sulista, né? Dessa coisa meio Flannery O'Connor e tudo mais. E ele começa de uma maneira muito tradicional e ele vai intercalando narrativas às vezes meio esquisitas, assim. Tu não entende direito a história que está sendo contada, mas a história que está sendo contada, ela está sendo contada de maneira muito oblíqua, assim. É um livro muito esquisito mesmo. Eu gosto muito desse livro. Ele tem um final muito estranho também. E o outro final estranho que eu pensava enquanto eu escrevia era o final do Ruído Branco, do Dom DeLillo, que eu tinha uma lembrança que a sequência... tem uma sequência em que o filho, né, a criança, tá andando numa motinho e vai pro meio da rua e tu acha que a criança vai ser atropelada. E na minha cabeça, aquilo era uma sequência muito longa. E eu pensava assim, é uma criação de uma atmosfera de ameaça e de suspense que se resolve páginas depois. E depois eu fui reler o Ruído Branco e aquela sequência é curta. Na minha cabeça aquilo durava 6, 7 páginas, sei lá. E é muito curtinho aquilo. E aí, quando eu fui para revisitei o texto, eu pensei, eu vou criar algo muito maluco pro final. Eu pensei assim, eu quero replicar essa experiência de que as coisas estão fugindo do controle da história, tu tá indo para um caminho que tu não tá entendendo para onde tu tá indo, mas ao mesmo tempo isso é a resolução, sabe? Eu queria fazer essas 3 coisas dentro do... E aí tem aquele interlúdio daquele sonho, que também é um sonho interminável, né? São 10 páginas da mesma cena, daquele sonho que é uma espiral, ele fica dançando ao redor de si mesmo.
tem aquela, vai vomitar, ele tem o âmbar humano, e acho que um pouco eu tomei emprestado desses dois finais, assim. Eu acho que tinha um terceiro final que eu esqueci agora, na real. Um terceiro final que te inspirou. Isso, tinha um terceiro final. O Gene Wolfe, o Delilo, e tinha mais um, mas eu não lembro agora. Você assistiu o filme inspirado no Deliro? Assisti, eu achei assim interessante. É um episódio dos Simpsons, né? Eu achei legal. Eu queria perguntar uma coisa para o Matheus, que eu já vi tu falar, Matheus, e acho que é legal a gente falar aqui, já que a gente está, né, debatendo o livro, que esse livro tu começou a escrever lá em 2013, quando começou aquela convulsão social no Brasil, aqueles protestos contra a corrupção, que num primeiro momento não eram protestos, ninguém não queriam se aliar a nenhuma força política, era para ser totalmente popular, totalmente orgânico e tal. E também são duas coisas, né, que tu sempre, que eu já te vi falar, e daí eu queria que tu desenvolvesse mais aqui pra gente, que também foi uma época me parece, né? Me parece que as teorias conspiratórias, que eram sempre restritas a pequenos grupos, assim, parece que aquilo tomou uma proporção, começou a tomar grandes proporções a partir desse momento também, né? Porque teoria conspiratória também sempre teve, né? Só que hoje a gente lida com teorias conspiratórias que atingem proporções globais, provavelmente por conta da internet, mas também eu acho que por conta de uma onda muito forte de incerteza que atinge as pessoas atinge assim como uma onda gigantesca, porque esses dias a gente estava debatendo, por exemplo, sobre o movimento anti-vacina, né? Que é um movimento aqui no Brasil, é um movimento mais das pessoas que têm uma visão mais da direita, mas em compensação em outros países, até acho que foi até o Guto Leite, nosso orientador, que disse que na Europa, por exemplo, é um movimento de pessoas mais da esquerda, anti-vacina, né? Então eu queria que tu comentasse mais, assim, trouxesse essas questões para a gente de teorias, né, que estão muito presentes no livro, e também desse movimento assim revolucionário ou sei lá reativo, não sei, que não pertence a nenhuma força política, que é uma coisa meio que a gente não consegue. Até, Rogério, se tu quiser comentar, tu como historiador, também é uma coisa interessante, que a gente não consegue classificar, vamos dizer assim, a quem pertence. Eu acabei de postar no chat um livro chamado Guerras Híbridas, uma editora de esquerda brasileira, que é a Expressão Popular editou, Andreu, não sei pronunciar o sobrenome dele, Coríbico, tratando da questão desde a Primavera Árabe. Não sei se vocês vão lembrar, foi um pouquinho antes, ou quase ao mesmo tempo dessa questão do 2013. Aqui em São Paulo teve o movimento Passe Livre. Isso aqui não é nem direita nem esquerda, não é apenas por 20 centavos na tarifa, é muito mais que isso. Aí eu fiquei super cismado, né? Porque, por um lado, eu falei, bom, interessante, claro, um movimento de contestação com base jovem sempre é bem-vindo na minha cabeça. Mas, por outro lado, eu tive uma pulguinha atrás da orelha, né? E a minha família, como sempre, falou, não, mas você é de esquerda, o que você tem contra? Eu falei, olha, o que eu acho suspeito é que fica cacete, agora que entrou um governo de esquerda no poder, né, na esfera federal, né, na presidência, é agora que estão vendo que educação é importante, saúde é importante,
não vai ter Copa, o importante é o social. Eu falei, pô, mas cacete, passamos desde a assim chamada volta à democracia até hoje, isso aí não ganhava as ruas, assim, nessa proporção. E agora, só por isso eu já fiquei muito desconfiado, né? Infelizmente, não é que eu era profeta. Eu queria ser profeta de cena acumulada, loteria esportiva, isso eu nunca consegui. Mas eu fiquei desconfiado assim, e falei, não, imagina, isso aí é o povo jovem falando. E outra coisa que sempre me deixou meio pistola é a apropriação das imagens, da cultura. Eu lembro que eles usavam lá a máscara do V de Vingança, idealizada pelo Alan Moore, que é um cara super de esquerda, ou até é um crítico da esquerda a partir da esquerda. Né? E aquilo foi apropriado como, olha, estamos sob uma ditadura do PT. Falei, olha, às vezes até gostaria que o PT entrasse numa ditadura, mas não vai rolar, não vai dar certo, não, isso aí não é a época. Bom, não é o que eu mais queria, tá? O que eu mais queria é que não tivesse partido político nenhum de um ponto de vista à esquerda. Tá? Me entendam bem. Lembre-se sempre que povo unido governa sem partido. Mas também eu tenho um lado pragmático, né? Então eu apoio qualquer aliança progressista. Então eu ficava cismado como é que toda essa discussão ela veio até numa época que era nitidamente dirigida por quem tinha o maior domínio das redes sociais. E você fica, bom, não é a esquerda. Fala, mas também não é a direita. Como não é a direita? Se envolve o grande capital. Se, no fim das contas, funciona para você monetizar, por algumas poucas empresas ter um monopólio e investir no ser humano. O ser humano agora é a nova commodity, né? Então, agora, o que tem valor? Você tem valor. O que você pensa, o que você imagina que pode ser direcionado para compra e venda. É isso. Ué, André sumiu? Sumiu. Acho que ela caiu. Tá vendo? Conspirações malignas. Conspirações, né? Eu tinha essa mesma pulga atrás da orelha que tu tinha em 2013, assim. Eu olhava para aquilo com muita desconfiança, pensava, isso aí não vai dar certo. Isso aí não tem como dar certo. Mas aí que tá, deu certo. Não, deu certo pra quem? Não deu certo para o meu ponto de vista. Deu errado para nós, né? Deu errado para algo mais progressista. Eu ficava muito incomodado, assim, por, sei lá, 2013. Andréia, nós estamos falando que 2013 deu certo. Deu certo para a direita. 2013 eu tava no último ano. Eu não caí, eu só fechei a câmera um pouquinho que eu fui lavar a mão. Eu fui Bom. listar um chocolate aqui, daí eu tenho toque, gente. Eu não posso ter um grão na mão que é toque mesmo, mas eu tô escutando. Peraí, então, antes de vocês terminarem essa parte, vamos só fazer o print aqui, ó. Pra se acontecer de alguém cair, sei lá. Não cai. Eu não tenho o livro, peraí. Ai, Matheus. Tenho que catar um, peraí. Deixa eu achar. Bom sinal, vendeu tudo. Ele está se saindo um excelente vendedor. Ótimo. Ele vai tirar. Vai ter que tirar o plástico, calor. Tem que tirar o plástico. É que eu não tenho o meu, né? O cheiro tá bom? É novo. É novo. Deu, pronto. Tá, continue aí. Tá. Não, eu queria só encerrar. Eu até pedi desculpa ao Matheus, que uma vez eu direcionei ele para um site, e é um site meio maluco, né? Eu gosto porque eu também sou maluco, e como eu falei, eu acho que o historiador ele tem que desconfiar da teoria das conspirações de um jeito equilibrado. Eu acho que ele seria muito maluco se acreditasse em todos, mas também seria maluco se não acreditasse em nenhuma. Então eu direcionei para um site que eu não sei se está no meio do caminho ou se está mais para o lado de achar que tudo é conspiração. Pode falar, Matheus? Você já ficou louco ou posso falar para elas também?
Não, fala, fala. Chama cinegnose. Ele junta a palavra cine de cinema com gnose. Então é cinegnose.com.br. E ali é basicamente filmes que ele trata, que tem conspiração política imbricada com teorias religiosas, místicas, sociais, biológicas. Então é um prato cheio para as ideias especulativas, né? Para a sua imaginação. E ele consegue enxergar isso numa prática que vem já de algumas décadas para cá, o cinema. Basicamente não é literatura. Mas ele começa a fazer links e pontes e vai estar ligado também com livros, com pintura, com análise de propaganda que ele faz o tempo todo, dos meios de comunicação de massa, do jornalismo. Então é uma dicasinha aí. Eu acho que eu vou escrever para o cara do Cinegnose indicando o livro lá do Mil Placebos. Por favor, eu adoraria. Não, mas eu acho que tem um cruzamento, né, desse tipo, desse conspiracionismo que tem uma aparência mais inocente que acaba desembocando na política, né? A gente viu aqui no Brasil, por exemplo, toda a influência que o Olavo de Carvalho teve. Assim, o Olavo de Carvalho é um cara que vem da astrologia, da cabala, ou sufismo, sei lá. Não, isso é demais para ele. A astrologia está no nível mais simples. Não, ele era de uma seita sufista, eu acho. Ele estudava sufismo e ele participava de uma, não lembro agora, mas como isso, ele foi angariando certo carisma desse público e esse carisma se espalhou para outros setores, né? Eu acho que a questão do 2013 que a gente estava falando, 2013 foi um ano assim, curioso, porque eu estava no último ano da faculdade, eu estava escrevendo o meu TCC, e essa coisa do ir pra rua, não sei o quê, e eu lembro de alguns colegas estarem meio assim, tipo, a gente tem que ir reivindicar, não sei o quê, a democracia, tipo, alguns professores também, e eu tinha uma desconfiança enorme do que iria dar aquilo, assim, eu pensava, eu ficava assim, isso não tá soando certo, assim, porque eu acho que muito por essa questão de como a coisa era vista. Eu acho que aquele movimento de 2013 nunca foi visto como algo orquestrado. Único. É que não sei, é que aquilo parecia que tinha tantas faces diferentes que era difícil de compreender. Então, quando tu navegava ou entrava num portal de jornal grande, na Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, sei lá, naquela época, tu tinha uma visão, e tu entrava no feed de pessoas, tu tinha uma outra visão, e aquilo parecia que as coisas não se fechavam. Pareciam que eram coisas que se contradiziam, e tipo, o que de fato está acontecendo, sabe? E aí, essa questão da conspiração e de como essas coisas se disseminam, é que, para mim, a internet facilita esse tipo de coisa justamente por isso, né? Porque tu dá uma espécie de uniformidade, uma uniformidade narrativas, né? Cada um tem seu espaço de publicar e aparentemente existe uma isonomia, né, na maneira como essas coisas são interpretadas. De maneira que, e hoje, talvez, com o 1º de abril, seja um dia muito apropriado para falar do livro, que é que me parece que a maneira mais eficiente de tu esconder a verdade não é com uma mentira, né? Mas com muitas possíveis verdades, né? Você pulverizar. A ideia, por exemplo, da grande mentira, né? A gente, no século XX, havia essa compreensão, né, de que o governo americano criou uma grande mentira para esconder um fato X, né? Sempre tinha essa narrativa, assim, a narrativa da grande conspiração, o grande plano, né? Um grande objetivo que foi ocultado por uma grande farsa. Essa sempre foi meio que o standard conspiracionista do século XX, né? Ou pelo menos da segunda metade do século XX. Quando a gente chega aqui agora, essa ideia da grande conspiração se perde, né?
Tu não tem mais a necessidade de sustentar que uma coisa é uma grande mentira, quando tu tem a possibilidade de criar várias possíveis verdades ou várias versões da realidade. Isso é interessante. Onde está a verdade no meio disso tudo? Né? Existe verdade? Outro ponto também, eu interpreto assim, é uma certa ilusão de que você tem um grau de poder no meio disso tudo. Ou seja, você tem uma autonomia. 2013 teria sido espontâneo. Por isso que os analistas da época, eu recordo muito bem, eles realmente não sabiam para onde estava indo. Mas pelo menos isso é espontâneo, não tem um partido político por trás, é uma nova política, isso é bom porque é espontâneo. Olha, e quem disse que a rede social por trás é livre? Quem disse que a internet é realmente um espaço democrático? Então, eu acho que a vitória de 2013 para a direita, principalmente, né, foi isso. Foi jogar essa ideia e sempre essa ideia do novo, né? Isso aí, claro, a esquerda também usa, né? Essa fascinação. Qual é o nome do seu partido? Renovação da inovação, da novidade nova. Puxa. Então isso deve ser bom, nossa, puxa. Sim. Claro que eu quero me aliar a isso. Isso também espelha a própria mudança de paradigma da internet em si, né? Que ela é criada como uma espécie de existe um certo idealismo ali daquela cultura hacker da década de 90, que seria de transformar a rede num ambiente democrático, num ambiente de circulação de informação e conhecimento, etc. e tal. E isso acaba sendo cooptado pelas big techs, né? Era uma visão romântica que se tinha da internet, né? Sim, total. O conhecimento está totalmente democratizado. Só que ninguém contava que o ser humano pode ser bem maligno. Nunca duvide do poder da bondade ou da maldade do ser humano. Mudando de assunto, dentro do assunto, vocês viram anteontem, o manifesto do Elon Musk? Não. Para interromper os estudos de inteligência artificial, né? Elon Musk, um dos maiores capitalistas da atualidade, né? Um símbolo, realmente super símbolo, assim, a adoração de muitos, né? Ele, que tem tudo a ganhar com a manipulação da inteligência artificial, está preocupado com a inteligência artificial. Na minha cabeça, ele está preocupado com a possibilidade de não manipulá-la. Ele está até escapando entre os dedos da sua equipe de cientistas, né? E soltaram um manifesto pedindo, olha só ao que ponto chegou, né? Um liberal pedindo, se necessário, intervenção dos governos, que parece que a ideia de Estado talvez sobrevive ainda em algum lugar, e ele pedindo que, se for necessário, reduzam, impeçam, diminuam, façam uma obstrução, porque eles estão assustados. Enfim, a hipocrisia. Enfim, Victor Frankenstein olhou para sua criatura e disse: o que foi que eu fiz, cacete? Deu merda. Mas eu acho que todo liberal tem um tirano dentro de si. Com certeza. Questão do controle. Tudo bem se tiver um tirano, mas se estiver sob controle, né? Você, puxa, mas eu fiz algo que pode escapou de mim. Então, pessoal, vamos dar um tempinho. Eu sou a favor da democracia, do amor pela humanidade, do progresso, da expansão da alma do ser humano. Em outras palavras, o negócio escapou, como é que eu vou ferrar vocês? Dá um tempinho aqui para ver melhor. Depois a gente volta. Gente, a gente está se encaminhando já para o final. Eu queria deixar uma pergunta que eu fico quebrando a cabeça aqui, já que a gente chegou à conclusão que esse romance é um romance inclassificável. O que vocês acham? Que esse romance ele casa mais assim com
uma ficção científica, sem a nave espacial, óbvio, mas um mistério, sei lá, um mundo meio distópico, um mundo interior distópico, existe talvez essa classificação. Se vocês fossem um jurado de um concurso, o que vocês classificariam o romance do Matheus? Ele é um híbrido, né? Ele é um híbrido de tudo isso. Eu não classificaria como nenhum desses fechado. Acho que eu colocaria que é pelo menos umas 3 coisas, né? Uma ficção científica. Também tem isso, né? De um romance psicológico. Então, eu acho que é muita coisa. E um policial, né? Claro, porque tem um mistério, a gente fica o tempo inteiro tentando resolver as questões, né? Então, acho que eu colocaria assim, como essa fusão, né, de tantas coisas. André ainda vai ler ainda o Wakeman, né? Vou ler ainda. Então, o Wakeman são contos mais curtos. O Matheus é uma novela. Quer dizer, é um texto mais longo. É uma novela, né? De acordo com a classificação do Assis, porque tem um personagem principal, né? Então, acho que agora eu entendi. Agora eu vou usar essa classificação do Assis para novela. Então, depois de ler o Wakeman, aí você pensa se dá para fazer alguma comparação com o do Matheus, que provoca esse estranhamento, né, em vários pontos, exatamente por essa fusão, esse hibridismo que a Andrea falou. Isso aqui é um romance policial, porque tem toda uma investigação que aconteceu com a moça lá, que ele tinha contato, que aconteceu com uma outra personagem que ele vai atrás. É uma conspiração, porque tem uma corporação ali mexendo os pauzinhos de maneira internacional. Outra coisa que eu achei interessante é que praticamente todos os personagens têm nomes ingleses, né? Desde dos pseudônimos, os avatares que eles assumem, né? Que é uma coisa bem de jogador, bem de gamer. Até os personagens. Mesmo a Jennifer, né? Jennifer. Então, aí dá aí aumenta essa perspectiva de conspiração, né? Já que é algo que tem interesses internacionais por trás, tal. Então, eu gostei mesmo. Acho que é como o André falou, é bem híbrido mesmo, viu? É uma excelente salada, Matheus. É um pouco um problema também, né? Porque a gente não sabe mais ou menos. Se ele for escrever na Odisseia, por exemplo, vai escrever em qual categoria? O problema vai ser para os divulgadores do livro. Como é que nós vamos falar? Olha, leitura inusitada, o hibridismo de Borges se caracteriza por uma fusão entre a ficção distópica, um drama intimista, uma tragédia psicanalítica e... Gente, me ajuda, que está faltando. Mas tá bom. Acho que tá fluindo. Eu queria fazer uma observação rapidinho. Porque a André falou da classificação do Assis. Eu queria dizer que eu entendo a classificação do Assis. Quando eu estou em sala de aula, a gente trabalha muito esse método do Assis de se observar narrativas, mas eu pessoalmente não concordo. Eu não uso essa classificação do Assis. Eu ainda... É um romance, meu É um romance. Eu chamo de romance. Mas em respeito à nomenclatura do Assis, eu mantive a nomenclatura de Assis na situação dele, né? É que o Assis, ele diz o seguinte, o ponto dele é o seguinte, que, assim, tipo, desmembrando o que ele diz, né, que hoje em dia não se escrevem mais romances, é muito raro o autor contemporâneo escrever romance, sabe, segundo essa classificação. Mas eu já vou dizer que esse livro do César Bravo que eu li agora, que a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, eu já considero um romance, porque ele tem vários núcleos. Segundo o Assis, a novela brasileira, a telenovela, é um romance. Teria a classificação de romance, porque são vários núcleos com vários conflitos, sabe? Eu vou te dizer assim, eu entendo, eu respeito, eu gosto de ver ele falar, mas eu não concordo.
Eu acho que aí também é uma... Me parece que tu tá lidando com classificações fixas numa forma passível de transformação, sabe? Acho que o romance é um gênero literário sujeito a modificações ao longo do tempo e se prender às vezes numa definição que marcou esse gênero durante muito tempo para definir ele hoje, não me parece um caminho recomendado. Mas eu respeito, claro. Pessoal da história. Eu até aceito, porque, assim, dentro da minha cabeça, num pensar mais prático, é uma classificação que encaixa sem dificuldade, sabe? Mas eu acho que sim, se a gente for ampliar um pouquinho mais a discussão, dá para questionar bem. Vocês todos são da área de letras, né? Não, na verdade, não assim, né? Não, mas sim, Estudaram letras? Escrita criativa, na verdade. Sim, eu tô no meu mestrado. A minha formação é em cinema, mas estou fazendo mestrado em letras. Que maravilha. A Irka da odontologia foi para letras. Sério? Aham. Eu precisava. Bom, Fazer uma consulta. Eu sou da arquitetura. Da arquitetura, Agora sim, eu fiz mestrado na arquitetura, fiz doutorado na engenharia florestal, vou fazer o pós-doc em letras. Tudo a ver. Certo, é o que eu quero. Maravilha! É o caminho natural. É o caminho natural. Bom, eu sou da história, eu estou falando tudo isso por causa dessas classificações. Em história nós também temos, só que, como assim, né? Nós que mexemos com as mudanças no tempo, vamos ter essa classificação de que maneira? Sabendo que enquanto funcionário está bom. Fala, não está funcionando mais, muda, adapta, inova, mescla, resgata. Então é assim que a gente vê classificações. Mas também para mim foi sempre uma dificuldade, viu? A gente era vizinho lá dos sociólogos, vocês são felizes que sociólogos tenham tudo mais compartimentado, explicadinho, e para nós era assim, mas como é que vocês classificam isso? Não sei. Matheus, quer deixar uma mensagem final? Quer dizer alguma coisa que a gente não observou no teu livro? Antes da nossa finalizar. Nem sei. Não sei, não preparei nada assim. Gostei de conversar, gostei de ouvir, gostei de trocar ideia. Não sei. Bom, só para agradecer mesmo a leitura, agradecer essa oportunidade. Eu tenho outras perguntas, depois eu faço lá no chat, no WhatsApp, aliás. Eu vou trazer uma outra questão, Rogério, para o chat agora, para falar sobre isso, sobre escrita. Mas eu vou levar para o chat, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu queria agradecer vocês, queria agradecer. Eu acho que foi um encontro muito legal, assim, para trazer várias questões do livro. E aproveitar e convidar para a próxima, que o próximo é o livro da Andréia. É o Roxo? É o Roxo. O Roxo. Que é um livro... Ele também é meio inclassificável, mas ele é um pouquinho mais fácil de classificar do que do Matheus. Ele fica ali entre o mistério e o policial, a investigação. Eu acho que ali já fica um pouquinho mais fácil de encaixar. Eu acho que um pouco de horror também, né? Agora eu tô achando que ele tem bastante de horror. Pelo menos as pessoas que criticam ele na Amazon falam que ele tem. Eu não sabia. Estamos roxos de curiosidade. Tá Nossa, eu adorei a oportunidade, Matheus, de te escutar, porque eu estou gostando muito e, apesar de não ter terminado, né, eu acho que essa oportunidade de poder conversar e escutar o autor assim é tão rica, né? Então eu achei muito legal você ter vindo aqui conversar com a gente. E uma coisa que eu tô sempre disposto a tudo.
Assim. Não, uma coisa que eu conversei com a Andrea hoje, assim, no particular, que, claro, como eu já tinha relido e tal, eu não tinha me dado conta, ele é um romance, ele é uma novela, um romance denso, né? A gente não consegue avançar ele muito rápido, a gente tem que ir absorvendo devagar, assim, a individualidade e a consciência desse personagem. Ele não é um personagem, não é uma coisa que tu segue, assim, e vai, sabe? Então, realmente, ele é denso. Teve gente que passou mal lendo. Eu adoro receber relatos de gente que passa mal quando lê, mas teve gente que passou mal lendo. Ué, Mas sim. então foi naquela cena específica do assassinato ao Não, teve duas cenas que me relataram que a pessoa passou mal. Uma foi na cena de abertura daquele pesadelo das tiras de arame, que a pessoa disse, eu tenho uns pesadelos muito ruins, não consegui ler, eu fiquei mal, não sei o quê. Logo na entrada, assim. E outra cena que passaram mal foi na cena do penúltimo capítulo, né? Do indígena. Aí, tipo, a pessoa ficou ruim, assim, ficou enjoada, ficou. Ficou em base. A primeira assiste Hellraiser e. Tá bom, gente, muito obrigada. E agora vamos continuar o papo lá no chat. Um beijo e até a nossa próxima vai ser no final de abril, hein? A gente atrasou essa, mas a outra já é no último sábado de abril, com a Andrea. Já confirma, né, Andrea? Confirmado. Um beijo, obrigada. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau.